gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada. E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Manopla do Infinito. Isso mesmo, gente. Eu fiz o unboxing desse joguinho aqui lá no meu Instagram, gente. Vou deixar aqui pra vocês. Me segue lá no Qual é a Jogada, que às vezes eu coloco umas coisinhas lá, eu faço um unboxing. Enfim, eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, porque eu não fiz um unboxing aqui. Bom, ó, ele é assim, gente. Ele vem dentro desse saquinho aqui, tá? Não, na verdade ele vem num pacotinho, mas eu já joguei fora. E aí veio esse saquinho aqui pra você guardar as cartas e as pecinhas, tá? Ah, é uma graça, gente, olha só. Ele é todo de veludo. Temos aqui umas pecinhas bonitinhas. Vamos deixar aqui. Aqui, ó, temos essas duas pecinhas também. E as nossas cartas. Nosso livrinho de regras. E nossas cartas. Olha que bonitas essas cartas, gente. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é bem bonita. Ela tem uma textura bem bonitinha, bem legal. E é isso que vem aqui nesse jogo que eu vou explicar pra vocês hoje. Aqui tem 36 cartas, dentre elas são 16 dos heróis e 13 do Thanos, tá? Ah, e também tem essas outras cartas aqui também, que é de referência. São 6 cartas dessa, tá? Temos uma cartinha de pontuação, nosso livrinho de regras, como eu já falei. 9 fichas do poder e 2 marcadores. Nesse jogo aqui nós temos 2 objetivos, gente. Quer dizer, não assim 2 objetivos cada pessoa. Mas assim, se você é o Thanos, você tem o objetivo de juntar as joias do infinito e ganhar o poder supremo. Se você joga no time dos heróis, o seu objetivo é derrotar o Thanos e salvar o universo. Então, vamos para a nossa preparação. Bom, a primeira coisa é, você vai escolher uma pessoa para ser o Thanos e o resto vai ser da equipe do herói, tá? Ou, se são 2 jogadores, o outro vai representar os heróis. Distribua para cada jogador uma carta de referência, que é essa daqui, ó. Tem essa face e essa, que é a parte do Thanos, tá bom? Essa é a parte dos heróis e essa do Thanos. Vamos colocar aqui para 3 jogadores. 3 jogadores contando o Thanos, tá, gente? E o resto você pode guardar no saquinho. Vamos embaralhar as nossas cartas de heróis, que são essas. Vamos distribuir para cada jogador uma carta e colocar o resto perto dos jogadores, tá? Da equipe do herói. Vou deixar aqui. Esse jogo, gente, precisa um pouquinho de espaço, tá? Vamos embaralhar as nossas cartas do Thanos. Thanos vai comprar 2 cartas. Não, eu coloquei aqui 3. Não, eu errei, gente. São só 2. Esse aqui é o Thanos, desculpe. O Thanos vai comprar 2 cartas para formar a sua mão inicial, tá? Os heróis uma e o Thanos 2. E aí você deixa pertinho do Thanos esse montinho aqui. Essas fichinhas aqui, gente, você deve colocar elas num lugarzinho no alcance de todo mundo, tá? Aí depois a gente vai pegar nossa cartinha de marcação e vai colocar os nossos marcadores. O amarelinho é dos heróis, a gente vai começar colocando aqui, ó. Vai colocar nesse primeiro pontinho aqui. E no lado do Thanos já depende da quantidade de jogadores. No caso, eu tô colocando aqui 3 jogadores contando o Thanos. Então, a gente colocaria ele aqui, gente. Caso você vai jogar com mais, no caso aqui são de 2 a 3. Aqui nesse pontinho seria 4 jogadores, 5 e 6 jogadores, tá? E tudo isso é contando com o Thanos. Esse número é contando o Thanos também. No caso aqui são 3 jogadores, eu tenho que colocar aqui, ó, um marcador. E aí a gente deixa do ladinho ou na frente dos jogadores para que todos tenham acesso também. Bom, essa foi a nossa preparação e agora a gente vai para como jogar. Como eu falei, esse jogo é jogado em 2 equipes.
o Thanos, que é um jogador, e os outros jogadores é a parte do herói. O Thanos é o primeiro jogador a começar. Então o jogador que escolheu ser o Thanos, a primeira coisa que ele faz é comprar uma carta e escolher qual carta ele vai querer usar, ok? Ele vai escolher uma carta aqui, que depois eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem melhor. E vai simplesmente colocar aqui. E aí vai seguir o efeito da carta, tá? O que tá escrito ali. Depois disso, o turno do Thanos acaba e aí o jogo segue em sentido horário, que é pela esquerda. Aí o jogador seguinte, que representa o herói, vai fazer a mesma coisa, comprar uma carta antes de jogar, olhar suas cartas, os efeitos dela, o que ela faz e escolher qual ele vai usar. Ele vai escolher, vai baixar essa carta, vai seguir o efeito dela e é assim, gente, essa é a base do jogo. Você compra uma carta, escolhe e joga ela na sua frente, indicando que é a carta que você escolheu para usar. Outro jogador a mesma coisa, vai comprar uma carta, vai olhar os efeitos dela, o que ela faz, escolher uma e jogar, ok? E assim vai indo, tá? O jogo, como eu falei, a base dele é isso. Agora eu vou falar sobre derrotar cartas e perder vidas. Como eu disse, as cartas têm efeitos. Você precisa ler e ver o que ela faz para você derrotar o seu oponente. E algumas cartas têm esse efeito de derrotar uma outra carta. E essa carta sendo derrotada, a sua equipe, no caso mais dos heróis, né, que é uma equipe, eles perdem vida. E o Thanos também. Se os heróis derrotarem uma carta do Thanos, ele também vai perder uma vida. A vida funciona assim, gente. Cada vez que você perde uma vida, você tem que descer aqui, ó, o seu marcador aqui na sua cartelinha de vida. E o Thanos a mesma coisa. Ele vai descendo cada vez que uma carta é derrotada. Se sua carta for derrotada, você deve deixar ela na sua frente, descartar ela na sua frente e em seguida pegar uma outra. Vamos supor aqui, ó, o Thanos, ele começou. Vou voltar essa carta aqui dos heróis, porque eles ainda não tinham uma carta. Vamos começar com o Thanos. Vamos supor que o Thanos resolveu usar essa carta dele, a Joia da Alma. Essa carta faz o quê? Ele vai escolher um dos dois oponentes. E se esse jogador tiver uma carta de número 3 ou mais, essa carta vai ser derrotada. Então, vamos ver se esse aqui tem uma carta de mais. Ele tem, gente, ó. Então, essa carta dele aqui foi derrotada. Vamos supor que o Thanos escolheu ele no caso, né? Porque não é todo mundo. Então, a carta dele foi derrotada porque é maior que 3, tá? Que é o que diz essa carta aqui. Esse jogador, ele vai deixar aqui na frente dele a cartinha que foi derrotada e em seguida já vai pegar uma outra carta para ele, ok? Assim acaba o turno do Thanos, passando para o jogador. Aí na vez dele, ele vai comprar uma nova carta para poder jogar. Aí o jogador vai escolher os efeitos das suas cartas, quais elas são. Vamos supor que o jogador escolheu essa carta aqui, ó. Dê uma ficha de poder para si mesmo ou para um colega de equipe. Então ele vai descer essa carta, que ele tá usando ela, vai pegar uma fichinha de poder, que é essa daqui, para ele. Aí acabou o turno dele. Esse outro aqui vai fazer a mesma coisa, vai comprar uma nova carta, vai ver o que as cartas fazem. Vou descer essa daqui, que ganha uma ficha de poder também. Ele vai colocar na frente dele e vai pegar uma fichinha, ok? E aí voltamos para o Thanos. Gente, nem todas as cartas do Thanos, ela pode ser colocada na sua frente, tá? Então, cada vez que você perde uma carta, a sua carta é derrotada e cada vez que você usa uma carta, ela fica na sua frente, ela é descartada. No caso, esse cara aqui, ele perdeu, né? Então, a gente desce uma vida, como eu falei aquela hora, só pra voltar. Nem todas as cartas do Thanos podem ficar aqui na sua frente. Mas essas cartas, elas têm escrito quando não pode ficar descartadas ali, tá? No caso, essa daqui. Essa carta aqui, gente, diz assim: se você for derrotado, por exemplo, se essa carta aqui do Thanos for derrotada, ela diz assim: se você for derrotado, compre uma carta e depois embaralhe esta carta em seu baralho novamente. Então, antes de você colocar ela de volta aqui no baralho, você vai comprar uma nova carta
Aí você vai pegar essa aqui, colocar no meio e embaralhar tudo de novo para que você não corra o risco de pegar ela em seguida, tá? Então ela está aqui novamente, você perdeu ela. E aí você está com uma nova carta. E para você lutar com algum oponente, seja o herói contra o Thanos ou o Thanos contra o herói, tem cartas específicas para você fazer isso. Não é você olhar a sua carta e falar, eu vou lutar contra você ou você, tá? Tem algumas cartas que permitem que você lute com um oponente. E como que funciona a batalha, gente? Ela funciona assim, o Thanos e um outro jogador, vamos ver se eu acho uma carta aqui. Vamos supor que esse jogador aqui, ó, essa carta aqui dele, permite que ele lute contra o Thanos. Então, o que ele vai fazer? Baixar ela. E ele vai lutar contra o Thanos com essa carta aqui. Então, o que acontece com essa carta que ele vai lutar? É aqui que passa a valer ela, tá? Essa carta dá pra usar de duas formas. O número, que é quando você vai lutar contra alguém, ou o efeito dela, que é a escrita que tá aqui. Então, como esse jogador aqui escolheu lutar contra o Thanos, ele vai usar o número, tá? Dessa carta aqui para lutar contra o Thanos. E aí entra uma questão importante, gente. Não é só porque os heróis são uma equipe que eles podem se comunicar. Eles não devem mostrar as suas cartas um para os outros, tá? E também fazer comunicações entre eles. Depois eu vou falar para vocês quais são as comunicações que os heróis podem fazer. Bom, então vamos lá. Como foi o herói que começou essa batalha, ele escolheu a carta que ele vai usar, no caso essa aqui de número 5, e ele também vai escolher a carta do Thanos. O Thanos, ele vai embaralhar entre as cartas dele e vai mostrar para o oponente onde ele vai escolher uma delas para lutar contra a própria carta dele. Vamos ver qual ele escolheu. 3 contra 5. Ou seja, o Thanos perdeu porque o número dele é menor. Aí entra aquela questão, gente, ó. Se você for derrotado, compre uma carta e depois desembaralhe essa carta novamente. Então a gente vai comprar uma nova carta, o Thanos, e vai colocar essa daqui no montinho ali e embaralhar novamente. Quando o Thanos começar uma batalha, gente, ele vai jogar a carta dele, que essa é uma das cartas que permite ele lutar com alguém. E ele mesmo vai escolher a carta dele, que ele vai usar. E o oponente que ele escolheu, vamos supor que é esse daqui, também vai lutar contra a carta que ele está na mão. Na verdade, o herói tem uma ou no máximo 2 cartas na mão ali, então ele não tem muita escolha. Aí, eles vão fazer essa comparação, depois que o Thanos escolheu quem é que ele vai lutar, eles vão fazer essa comparação em segredo, tá? Não é na frente de todo mundo. Então, os dois vão olhar as suas cartas e aí quem for derrotado, logicamente, vai baixar a carta na frente. Os outros vão saber que você foi derrotado, mas eles não vão saber qual foi a carta do Thanos que derrotou essa carta aí, tá bom? No caso aqui, ele realmente foi derrotado, porque o número é menor. E em seguida, ele é derrotado, ele já pega uma nova carta. Eu tô esquecendo de colocar aqui, ó, de baixar aqui, ó. Esse aqui foi derrotado uma vez e o Thanos também foi derrotado uma vez. Se a batalha der empate, gente, números iguais, ninguém sai derrotado e ninguém ganha nada, tá? Os jogadores continuam com as suas cartas e aí o jogo segue para o próximo jogador, tá bom? Algumas cartas como essa aqui, que foi a que eu joguei aquela hora, dá pra você dar uma ou mais fichinhas de poder, tá? O que essas fichinhas fazem? Elas aumentam o seu poder, tá? O poder da sua carta. Caso você tenha essa fichinha, você pegue, no caso, você deve mantê-la à vista de todo mundo, tá? Ali na sua frente ou qualquer outro lugar que todo mundo possa ver. E aí, gente, você tendo essa fichinha, quando você for entrar numa batalha, você é obrigado a usar ela. Então aqui, ó, nessa batalha que a gente enfrentou aqui, por exemplo, o Thanos contra esse aqui. Como ele tinha
uma fichinha, ele já tinha uma fichinha. Eu não usei porque eu estava explicando uma outra coisa para vocês, mas agora eu vou explicar com a fichinha. No caso, ele tinha essa ficha, a carta dele vale 5, mais 2 vai para 7. E o Thanos tinha uma carta de número 7, ou seja, eles empataram. Então, esse jogador aqui, ele não ia perder a carta dele, ele ia ficar com ele. Essa fichinha é descartada quando ele usa. E o Thanos também não perdeu nada. Ah, mas uma coisa importante. Se você tiver mais de uma fichinha, vamos supor que você tem 2 aqui ou 3, sei lá. Você só pode usar uma ficha por batalha, tá? Não pode usar, eu vou usar as 3 ou 2 para ficar maior o número. Não pode, é só uma só por batalha, tá bom? E você é obrigado a usar elas nas suas batalhas, tá? E uma outra coisa, gente. Pode acontecer que durante o jogo acabe as fichinhas de poder. Acabou porque tá com todo mundo. O jogo permite que você possa pegar qualquer objeto aí da sua casa para substituir elas, tá? Se o baralho acabar, gente, dos heróis, vamos supor que, né, as pessoas usaram a maioria das cartas e tal, e acabou. O que acontece? Você vai pegar todas essas cartas que estão na frente dos heróis e embaralhar elas novamente e criar uma nova pilha de compras. No caso do Thanos, não é assim, gente. No caso do Thanos, que é raro, segundo as regras, se o Thanos precisar comprar uma nova carta para poder começar uma nova batalha, ele não vai embaralhar de novo as cartas para poder jogar, tá bom? Ele vai ignorar isso e vai continuar com as cartas que ele tá ali, tá? Com uma carta a menos para jogar. Por que isso, gente? Porque as cartas do Thanos tem essas cartas aqui que são as cartas de joias, que durante o jogo ele vai baixando elas. Caso ele ganhe uma batalha com elas, enfim. Ele vai baixando e elas vão ficando aqui na sua frente, que foram as cartas que ele conseguiu baixar, o que ele ganhou de alguém, derrotou alguém, e ele conseguiu baixar elas. Então não sobra muitas cartas para serem reembaralhadas depois. Mas, segundo as regras, isso é bem raro de acontecer. Comigo nunca aconteceu mesmo. Mas, caso aconteça, você já sabe o que tem que fazer, tá bom? Eu já vou explicar sobre baixar as joias, tá, gente? Cada carta. Toda carta derrotada e a carta que você usa, ela é colocada na sua frente. Só essas cartas aqui do Thanos que falam que você deve voltar ela para a pilha de compra, que elas não podem ficar ali. Isso acontece porque pro jogo não ser tão fácil pro Thanos, tá? Durante o jogo, gente, os jogadores, eles já vão ter várias informações de tipo quantas cartas o Thanos já desceu, quantas cartas eles já desceram. Enfim, como eu falei, a equipe do herói, eles não podem se comunicar entre eles, não podem mostrar as suas cartas, porque isso pode influenciar na sua estratégia e também influenciar na escolha de um outro jogador, tá? Então não pode. A única coisa que eles podem fazer ali é falar sobre essas cartas que já estão na visão de todos os jogadores, como quantas cartas já foram jogadas de tal número. Por isso que as cartas devem ficar dessa forma aqui, ó, para que todos os jogadores, no caso, consigam ver quais cartas você já descartou, tá? E a do Thanos também. Por exemplo, do Thanos tem aqui, ó, os jogadores, eles sabem que o Thanos precisa de 6 joias para ele simplesmente ganhar o jogo. Então eles podem fazer esse tipo de comunicação ali, ó, olhando, falta uma joia só, então, né, aqui a gente precisava de alguma carta assim e tal. Eles só não podem falar, eu tenho essa carta, eu posso fazer isso com essa carta que eu tenho aqui, tá?
E por isso, gente, os jogadores devem estar muito atentos às cartas que já foram jogadas, para que as suas estratégias sejam bem feitas. E caso aconteça do baralho dos jogadores acabarem, como eu falei aquela hora, primeiro, antes de pegar todas as cartas dos heróis que estão na frente deles, vocês precisam deixar o Thanos dar uma olhada nas cartas que já estão jogadas, para depois vocês juntarem elas para fazer um novo baralho de compras, tá? Isso é para ajudar um pouco o Thanos com as suas estratégias. E aí a gente vai entrando ali já no final do jogo, gente. O jogo ele pode terminar de 3 formas. A primeira forma é quando o Thanos ficar sem vida. Então vamos supor que as cartas dele foram sendo derrotadas e ele foi descendo um ponteirinho aqui, foi caindo as vidas. Quando ele chegar aqui, ele já perdeu, então automaticamente os heróis ganharam. E aí o jogo acaba. E aí com os heróis também. Se os heróis forem perdendo vida, perdendo e chegar aqui, já era. Automaticamente o Thanos ganhou. E a terceira forma é o Thanos conseguir baixar todas as joias do infinito e estalar os dedos. Gente, ele deve estalar os dedos, tá? Então vamos supor aqui, né, que o Thanos foi jogando suas cartas, ele foi usando as suas cartas, ele conseguiu baixar uma joia, porque ele usou essa carta. Depois ele usou outra carta, então são 2 joias. E aí ele foi usando e ficou somente faltando uma carta. Se na vez dele, vamos supor, ele compra, né, aqui uma carta e for a joia, ele pode imediatamente já baixar ela e estralar o dedo e ele ganha o jogo imediatamente. Ele também pode, gente, vamos supor, gente, que ele está aqui, ó, com uma joia, aqui tem 4, aqui tem 2. Ele vai, pega essa carta aqui. Outro exemplo esse, tá? Para vocês entenderem melhor. Ele não vai usar essa carta aqui primeiro para depois jogar esta, tá? Ele imediatamente ele pode já baixar essas 2 cartas e estalar o dedo e ele ganha o jogo. Assim é também se ele tiver com as 3 cartas. Se ele tiver com 2 cartas na mão e imediatamente pegar uma outra joia, ele já pode pôr as 3 cartas ali e estalar os dedos, tá? Bom, gente, o jogo ele é assim que se joga, mas se você escolher jogar com 2 jogadores, algumas regras mudam, ok? Vou explicar isso agora. Algumas nem tanto, né? Para preparação, você faz tudo normal. Embaralha as cartas do herói, pega uma carta de referência, uma carta para o jogador herói e 2 para o Thanos. E aí o Thanos começa normalmente e quando for a vez do jogador herói, ao invés dele jogar só uma vez, ele vai jogar 2 vezes seguidas. Mas ainda ele não ganha mais cartas por isso, tá? Ele vai começar com uma carta e cada jogada dele, aí ele vai comprar uma nova carta. E também, além dessa mudança, tem alguns efeitos de algumas cartas que funcionam meio diferente para 2 jogadores. Mas eu já vou falar para você quais são essas cartas. Só que antes de falar, gente, sobre essas cartas, eu preciso falar uma coisa muito importante que pode acontecer e que pode acabar com a experiência desse jogo aqui. Como, por exemplo, ser desonesto. Como assim, Rosana? Tem cartas aqui, ó, que é a do Thanos, por exemplo, que diz para você escolher um oponente e escolher um número. Se esse jogador estiver com aquele número ali, ele é derrotado. Então, se caso o Thanos ou o jogador que estiver jogando de Thanos jogar essa carta e falar um número, o jogador herói, ele pode estar com esse número na mão, mas ele pode mentir. E isso, gente, pode acabar com a experiência do jogo, entende? As pessoas devem ser honestas um com os outros e jogar da maneira correta, tá? Para que você consiga ter a sua própria experiência, sua opinião e, sei lá, sobre esse jogo aqui, tá bom? E por isso, gente, prestem muita atenção nas regras, entendam elas, porque às vezes você acaba fazendo isso sem querer, porque não entendeu e tal, e aí acaba tendo uma experiência ruim. Bom, então vamos lá para os efeitos das cartas, gente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de falar sobre as outras.
Essa carta aqui de vida, ela também é um resumo rápido, tá? De como jogar o jogo. Então, às vezes se você esqueceu de como é e tal, esqueceu de alguma coisa, você pode tá dando uma olhadinha aqui. Esse aqui é só um resuminho rápido que você pode estar usando. Todas as cartas têm um pontinho aqui, gente, ó. Vocês vão conseguir ver. Acho que sim, ó. Um pontinho aqui no cantinho dela. Isso quer dizer a quantidade de cartas que tem com esse número aqui, tá? Então, no caso, são 3 cartas de número 1 que tem no baralho dos heróis. No caso do Thanos, ela tem também um pontinho colorido, que é outra cor. Isso quer dizer que tem 3 cartas de número 1 e entre elas tem uma que é uma joia. Ó, no caso dessa aqui, número 3, também tem um pontinho, que quer dizer que tem 2 cartas dessa e uma é uma joia. E para ajudar mais ainda, tem aqui também, ó, em parênteses, nessa carta de referência, no lado dos heróis, a quantidade de carta que tem desse número. Bom, então vamos lá para os efeitos das nossas cartas. Vamos começar aqui com o baralho dos heróis. A carta de número 1 dos heróis, que é a Nebulosa, o Senhor das Trevas e o Homem-Aranha, elas têm o mesmo efeito, gente, que é: diga um número, derrote uma carta da mão do Thanos que tenha esse número. Então você vai dizer um número e se o Thanos tiver com essa carta, ela será derrotada. Ah, e uma coisa importante, se o Thanos tiver com 2 cartas do mesmo número, ele vai escolher entre as duas para ser derrotada, tá, gente? E aí, o jogador herói não vai saber que ele tinha 2 cartas iguais, ele simplesmente escolhe uma para ser derrotada. A carta de número 2, que é a Gamora, Homem-Formiga e Vespa e Viúva Negra, também tem o mesmo efeito, que é: escolha um companheiro de equipe para ver uma carta da mão do Thanos. Então não tem muito segredo, né, gente? É você escolher um companheiro da sua equipe para ver a carta do Thanos. Ele vai escolher aleatoriamente, no caso o Thanos vai estar com 2 ou 3 cartas. Ele vai escolher entre as cartas e ele vai ver essa carta em segredo, sem falar para os outros jogadores. Só ele vai ver. Ah, e numa partida de 2 jogadores, é claro que se você é o jogador da equipe do herói, é você mesmo que vai ver, porque não tem mais ninguém, né? Na carta de número 3, que é o Hulk, o Thor e o Capitão América, essa carta você pode lutar contra o Thanos. Essas são as cartas que você pode estar lutando contra o Thanos, tá, gente? Mas você pode escolher não lutar também. Se você decidir não lutar, você descarta essa carta aqui e passa a sua vez. A carta de número 4, que é o Falcão, Pantera Negra e Doutor Estranho, dê uma ficha de poder para si mesmo ou para um colega de equipe. Então, na maioria das vezes, você vai ficar com uma fichinha para você mesmo, né, gente? Mas pode ser que você esteja com uma carta muito ruim ou, sei lá, em alguma ocasião específica você queira dar para o seu companheiro. Enfim, você pode dar para ele também, tá? A carta de número 5, ela te permite ver as 3 primeiras cartas do baralho do herói e colocá-las de volta em qualquer ordem, gente. O que isso quer dizer, Rosana? Vamos supor que o baralho dos heróis está aqui e você jogou essa carta aqui. Então ela vai te permitir ver as primeiras 3 cartas do baralho do herói. Você vai pegar as 3 cartas, vai olhar só você e vai colocar elas na ordem que você quiser. Vamos supor que vocês precisam saber de alguma carta do Thanos. Aí você coloca essa carta aqui que diz que pode escolher um jogador para ver a carta do Thanos em cima e essas 2 aqui embaixo. E aí você coloca de volta. Então, o próximo jogador você já sabe qual carta ele vai pegar. E se você estiver jogando em 2 jogadores, você já sabe a próxima carta que você vai pegar. Então, isso pode ajudar nas suas estratégias também. Ah, e uma coisa, pode acontecer que tenha menos de 3 cartas aqui no baralho de compras, porque o resto tá tudo com os heróis, tudo com os jogadores. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar essas 2 cartas que restaram,
junto com as outras cartas que estão com os heróis, como se tivesse acabado mesmo o baralho, e reembaralhar elas, gente, de novo. E daí que você vai pegar as 3 cartas para ver quais são. A carta de número 6, que é o Homem de Ferro e a Capitã Marvel, permite que você escolha você ou um colega seu para lutar contra o Thanos. Se você não quer lutar e também você escolheu o colega ali e ele também não quer lutar, você simplesmente vai baixar a sua carta e aí o seu turno acaba e passa pro próximo jogador, tá? Você, infelizmente, vai perder a carta, gente, se o oponente não quiser lutar, tá? E esses foram os efeitos das cartas dos heróis, gente. Agora eu vou falar sobre as cartas do Thanos. Aqui, gente, tem 13 cartas do Thanos. 6 delas são de joias. Então, vamos falar primeiro dessa carta aqui, ó. De número 1, que é esse Outrider. Essa carta aqui, o efeito dela é você escolher um oponente, dizer um número e se esse jogador estiver com esse número que você disse, você vai derrotar essa carta. Se o herói não tiver, você simplesmente vai baixar essa carta aqui na sua frente, o herói não vai perder nada e o jogo segue com o próximo. Essa carta aqui, gente, você vai dizer um número e aí se todos os oponentes do time do herói tiver esse número, todos eles vão ter que baixar essa carta. Vai ser derrotada essa carta deles, tá? E se o Thanos conseguir derrotar várias cartas com esse efeito dessa carta dele aqui, o time do herói vai perder uma vida por cada carta que foi derrotada. Então vamos supor que tem 3 jogadores do lado do herói e 2 foram derrotados, tinham o número que o Thanos falou. Então os heróis vão perder 2 vidas. Se caso os 3 heróis tiverem a carta, vão perder 3 vidas. Essa carta é poderosa. E no caso dessa daqui, gente, é aquele esqueminha lá. Caso essa carta for derrotada numa batalha, ela não vai ser descartada na frente do Thanos, tá? Que é as que ficam na frente. Ele vai comprar uma nova carta e essa aqui volta lá pro baralho dele e ele reembaralha entre as outras. E uma coisa, gente. Os heróis que forem derrotados por essa carta, ele imediatamente compra uma nova carta, tá? Todos os heróis que forem derrotados. As próximas cartas é de número 2. Vamos falar primeiro dessa, da Corvus Glaive, ou Glaive. Escolha um oponente. Se ele estiver segurando um número 3 ou menor, derrote a carta dele. Então a carta já deixa bem claro, né? Você vai escolher um dos jogadores, os heróis, e se esse jogador estiver segurando uma carta de número 3 ou menor que isso, essa carta vai ser derrotada. Aí você me pergunta, mas Rosana, e se o jogador tiver um número 3, um 2 e um 1? É a número 3 que vai ser derrotada. E se ele tiver 2 número 3? Aí ele vai escolher entre as duas qual vai ser derrotada. A joia da alma é você escolher um oponente. Se ele estiver segurando um número 3 ou mais, essa carta vai ser derrotada. Então vamos supor que ele está com o número 3, 4 e 5. Então a 3 vai ser derrotada. Vamos supor que ele esteja só segurando a 4 e 5. A 4 vai ser derrotada. Vamos supor que ele só está com a número 5. Ela vai ser derrotada. E aí se tiver, se você estiver segurando duas número 5, você escolhe entre elas, tá? Quando for repetida, você escolhe entre uma ou outra, tá bom? E essa aqui é uma das cartas que todas as cartas de joias, na verdade, elas voltam pro baralho do Thanos caso ela seja derrotada, tá, gente? Bom, essa carta aqui de número 3, Estrela Negra, você pode lutar contra um oponente. Então, ela te dá essa chance de você lutar contra alguém. Se você colocar ela ali, você vai escolher um oponente e lutar contra ele. Mas você pode decidir não lutar também. Então você simplesmente descarta essa carta aqui na sua frente e passa a sua vez. Essa carta aqui, a número 3, Joia do Espaço, ela permite que você lute contra até 2 oponentes. Então você vai escolher um oponente, lutar contra ele, aí você termina essa batalha, começa uma outra batalha com um outro oponente diferente. Em casos de partida com 2 jogadores, primeiro você joga
né, uma batalha contra o oponente. Depois você termina essa batalha, você vai jogar de novo, tá? E aí é importante que o jogador não se esqueça de comprar uma carta se ele for derrotado, para depois começar uma nova batalha, tá? Não se esqueçam disso. A carta de número 4, que é a próxima meia-noite, ela te permite pegar uma fichinha de poder. Imagina o Thanos com uma ficha de poder, gente. Já é bastante, né? Agora, imagina essa carta aqui. Ela te permite pegar 3 fichas de poder. Mas é claro que o Thanos também não pode usar todas de uma vez. Ele tem que usar uma ficha por batalha também. Mas enfim, né? Já ganhar 3, são 3 batalhas seguidas que ele pode usar esse poder. Essa carta de número 5, Falso de Ébano, ele permite que você compre uma carta e coloque uma de suas cartas que tá na sua mão no fim do baralho. Ou seja, você tá ali com 3 cartas. Eu comprei uma carta nova e vou escolher entre essas 3 para colocar no final do meu baralho. Então, escolhi essa, coloquei lá no final do baralho. No caso, se não tiver cartas para comprar, o Thanos não faz nada, nem coloca e nem compra, porque não tem. Uma outra coisa também importante, caso você compre uma carta, vamos supor que para você falta uma joia do infinito. E aí você resolve comprar uma carta ali da pilha. Vamos supor que essa aqui é a pilha, mas que tá para baixo. Comprei e peguei aqui a última joia que faltava. Primeiro, antes de eu instalar os meus dedos, eu preciso colocar uma carta no final do baralho para depois eu instalar os dedos para ganhar o jogo, tá? Essa carta aqui da Joia da Realidade, ela permite que você compre 2 cartas e coloque 2 cartas no fim do baralho. É um pouco mais que essa outra carta aqui. Então vamos lá, essas 2 cartas estão aqui. Tô com essa carta na mão. Ele me permite... No caso eu vou estar com 2 cartas, gente. Vou estar com 2 cartas. Nunca tô com uma carta. O Thanos nunca vai ficar com uma carta na mão. Então eu estou ali com 2 cartas. Ele me permite comprar as 2 cartas ali, primeira, e colocar 2 cartas qualquer. Não precisa, se eu quiser colocar essas 2 cartas que eu comprei porque eu achei que elas não são boas, posso colocar também, em qualquer ordem, tá? Se por um acaso não tiver cartas o suficientes no baralho, vamos supor que só tem uma carta ali no baralho. Eu vou pegar essa uma carta e vou trocar por outra, tá? Aí vai ser o efeito da outra carta, né? A carta de número 6, que é a Joia do Tempo, ela copia o efeito de uma outra carta que está na sua frente, gente. Então você vai descer essa carta e falar: eu quero copiar esse efeito aqui, que é escolher um oponente. Se ele estiver segurando um número 3 ou menor, vai ser derrotada a carta dele. Só que são somente as cartas que estão na sua frente, tá? E por último, gente, a nossa carta de número 7, que é a do Thanos, do próprio Thanos. Essa carta aqui, gente, ela não pode ser jogada em momento nenhum. Ai, pra que serve então? Ela serve somente pra você batalhar, gente. Então vamos supor que o oponente te chamou pra batalha, vai lutar contra você. Você tá com essa carta na mão. Você pode escolher ela para você lutar contra ele. Mas você não pode estar com ela e baixar ela ali para jogar ela, porque ela não tem efeito nenhum. Ela só serve para isso. E no caso dela ser derrotada, ela vai diretamente para a pilha para ser reembaralhada. Mas antes de ir lá, você primeiro compra outra para depois colocar essa aqui, tá? Para ser reembaralhada. Gente, olha, eu sei que parece impossível você ganhar do Thanos, mas não é, gente. Acreditem. E se você quer ter essa experiência, eu vou deixar o link aqui desse jogo pra você, caso você tenha interesse. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo também. Se inscreve no canal e assiste outros vídeos aqui do canal, gente, por favor. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!